A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Hoje nós estamos na segunda carta do apóstolo Pedro, né? Bom, o apóstolo Pedro, meus irmãos, foi um homem que Deus escolheu, né? E Jesus colocou ele como o principal ali dos discípulos, como se fosse o líder dos discípulos, né? Pedro, ele foi um homem que traiu Jesus, né? Ele negou Jesus, mas ele se arrependeu, né? Diferente de Judas Iscariotes, que não se arrependeu, mas sentiu um remorso, né? Bem diferente. Então, a gente sabe que o apóstolo Pedro, ele escreveu aqui as suas duas cartas e ele já enfrentou cara a cara com o apóstolo Paulo, né? Quando o apóstolo Pedro e os discípulos ensinavam que a salvação também poderia ser adquirida por a circuncisão. E o apóstolo Paulo, ele teve esse embate com eles, provando que não. Mas o apóstolo Paulo não andou com Jesus, mas Pedro andou. Então quem que a gente deve ouvir primeiro aqui? O apóstolo Pedro ou o apóstolo Paulo? Ambos, devemos ouvir ambos. Só que naquele momento, Pedro estava ensinando uma coisa errada. E a Bíblia nos diz, lá em Gálatas, que o apóstolo Paulo, ele estava, né, numa terra e Jesus estava com ele, né? Então, quando o Espírito de Jesus aparecia a ele e falava com ele, ensinava ele, preparava ele, então, para trazer ali o evangelho para os gentios. Tanto é que o apóstolo Pedro e Tiago tiveram uma grande briga com o apóstolo Paulo e a gente já estudou sobre isso, né? Porque Paulo, ele batizava os gentios. Gentios somos nós, que não era de Israel, né? Não é de Israel. Então, todo aquele povo estrangeiro, eles não podiam, eles achavam que a salvação era só para os judeus, tá entendendo? Só que não era isso que Jesus ensinou para os discípulos. E aí, Jesus levou o apóstolo Paulo para levar a palavra a eles. E aí, Paulo vai ter esse encontro com eles, mas antes de ter esse encontro com eles, Paulo tinha que enfrentar o cabeça dos discípulos, que era Pedro. Imagina, naquela época, Pedro já tinha uma grande moral, então Paulo ia ter que enfrentar ele. Mas como é que Paulo ia enfrentar o líder deles? Ele podia até ser apedrejado, né? Que era uma maneira de julgar aquela época. Só que aí Jesus intervém e faz com que do céu desça um lenço cheio de animais quadrúpedes, que lá em Levítico era considerado como impuro. Só que aí uma voz do céu diz para Pedro no terraço, né? Pedro, mata e come. Aí Pedro diz, não, de forma alguma, nunca comerei coisa imunda. Só que aí Jesus fala para ele, aquela voz fala para ele, né? Não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Assim ele vai para uma casa e encontra gentios que foram batizados pelo Espírito Santo. E aí Jesus mostra para ele que o Espírito Santo também, como desce num judeu convertido, também descia num gentio. Aí ele acaba aceitando a palavra de Paulo. Gostou? Nós já estudamos isso. Olha só. Capítulo 3, verso 5, que é o último capítulo, hoje é o último dia. Ó. Eles voluntariamente, como eu disse aqui, né, ó, ignoraram isto que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio, né? Lembra? A terra subiu, aí Deus fez aquela porção de terra, os homens moravam nela. Por causa do pecado, o dilúvio subiu e cobriu aquela terra, matou todo mundo. Pronto, só sobrou 8 pessoas e você já sabe quem é. Verso 7. Mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição, os homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, prepara, tá? Olha só, eu não vou entrar nessa questão, porque senão você vai até enlouquecer aí, ó. A Bíblia diz que Gênesis foi criado em 7 dias, tá? 7 dias de quem? De Deus. 7 dias de quem? De Deus, que era ele que estava criando, não era o dia do homem. 7 dias de Deus, né? Então, vamos se dizer, porque alguns estudiosos confirmam isso, que um dia para Deus é como 1000 anos. Então, pode ser que em 7000 anos Deus terminou a terra. Pode ser, tá? Mas, vamos lá. Verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender-se.
Lembra daquele versículo que a gente leu ontem? Verso 4, capítulo 3, verso 4, que ele diz assim, ó, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Eles duvidam, né? Porque Jesus não veio até agora. Olha a resposta de Pedro no verso 9, capítulo 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam. Está vendo por que ele está demorando? Porque ele quer que a salvação alcance aquele da sua casa que ainda não quer nada com Jesus. É o tempo que ele está tendo. Mas que todos venham se arrepender-se. Verso 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão como um estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Verso 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Tá vendo? Se você estudar o Apocalipse comigo, você vai ver. Deus vai ter que destruir essa terra para fazer uma nova, mas antes que destrua essa terra, a gente está aqui. Por isso que vai ter um arrebatamento. O arrebatamento vem, tira a gente daqui, Deus julga os ímpios, limpa a terra e traz a gente de volta, tá? Verso 14. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Viu? Eles não eram inimigos? Bem no comecinho, se tornaram amigos à prol do evangelho, porque um soube respeitar o outro, porque Jesus interviu sobre eles. Verso 16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Verso 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Verso 18 e último. Antes, crescei na onde? Na graça. Você está acompanhando comigo na Bíblia? Olha só. Crescei na graça e conhecimento de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a ele seja dado a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. E aqui a gente termina a segunda carta do apóstolo Pedro, né, meus irmãos? Glória a Deus por isso, que a gente conseguiu aqui, meus irmãos. Já estamos quase na reta final, já vamos entrar amanhã na primeira carta, né, do apóstolo João. Amém? Amanhã a gente já vai entrar na primeira carta do apóstolo João. E eu creio que você aprendeu bastante, eu creio que você entendeu bastante, porque muita coisa está sendo dita, muita coisa está sendo ensinada e vale a pena a gente estudar. Pastor, e o livro de Gênesis? Eu preciso finalizar essas últimas epístolas para que a gente possa então entrar no livro de Gênesis, né? Olha, a gente vai ter João e Judas, só essas duas aqui. Judas é pequenininho, João é só o primeiro capítulo que tem, só a primeira João que tem 5, né? Segunda João é pequena e terceira João também. A gente já finaliza e aí começamos o livro de Gênesis, meus irmãos, com comentário do pastor Alex, né? Daquilo que Deus me passa, daquilo que Deus me faz entender, daquilo que eu estudei, para que a gente possa compreender um pouco mais. Lógico que eu vou procurar fazer 12 minutos todos os dias. Todos os dias eu vou gravar 12 minutos do livro de Gênesis. Se você perder algum áudio, eu não tenho como te mandar de novo, porque vai ser muitos áudios, né? Então, você vai poder adquiri-los, né, com o meu filho Micael. Aí nós vamos conversar como é que vai ficar isso aí, porque como é que eu vou ficar... Eu vou tentar arrumar dinheiro para os pendrives. Então,
Não perca, porque se perder, vai ter que me ajudar nos pendrives, não, desculpa, nas cestas básicas. Se perder, vai ter que me ajudar nas cestas básicas. Amém? Para adquirir os áudios. Olha só. Lição de casa, Provérbios, né? Provérbios 17:1. 17:1. Hoje é aniversário da minha irmã de sangue, né? A Sandra, né? Um grande abraço e um beijo para ela. É minha irmã de sangue mesmo, né? Hoje também é aniversário da irmã Fran, líder do grupo Louvando para Cristo, aqui em São Paulo. Ela é do Grajaú. Fran, um grande abraço, tá? E Deus abençoe o seu grupo Louvando para Cristo, né? Deus abençoe grandemente. Hoje também é aniversário da irmã Maria, lá de Goiás, né? Irmã Maria, feliz aniversário, minha irmã. Deus abençoe grandemente. Amanhã é aniversário de quem? De quem? De quem? É meu aniversário e eu quero muito que vocês me ajudem, tá? Se vocês puderem, meus irmãos, como presente, eu gostaria de ganhar uma oferta para que eu possa montar as cestas básicas, tá bom? Ó, você gosta de ouvir áudios? Gosta de estudos? Áudios de estudos igual do pastor Alex? Então tá. Tem uma irmã que também faz esse trabalho muito maravilhoso, tá? A missionária Sandra, né? Missionária Sandra. O número dela é 34, é o prefixo, tá? 34 tracinho 91897531. Missionária Sandra. Ela apresenta um minuto de fé. Ó, você pode estar recebendo Bíblia na mão, cafezinho com Jesus, um minuto de fé e o maná do céu. Quem é que apresenta o maná do céu? O Rafael. Ele também grava, tá? Olha só, o número dele, o prefixo dele é 82 9155 6697. Olha que bênção. Você vai receber maná do céu do Rafael, minuto de fé da missionária Sandra, cafezinho com Jesus do pastor Alex e Bíblia na mão do pastor Adriano, né? Glórias a Deus por isso. Tá aí alguns recadinhos, né, meus irmãos? Eu falei que eu ia falar um pouquinho mais de PDFs para vocês, né? Eu tenho que arrecadar dinheiro para cestas, né? Olha só. Você quer adquirir os meus estudos em PDFs? Custa R$5. Olha, as 4 armas de um cristão. Quais são as 4 armas de um cristão? Vai lá, custa R$5 e você vai aprender, vai poder ensinar, muito maravilhoso, né? Quarto de Guerra, um dos estudos campeões de visualizações lá no YouTube, é o meu estudo Quarto de Guerra, né? Custa R$5 também. Não devemos ter medo, por quê? Aí você só vai aprender lá, tá? Outro estudo maravilhoso, namoro, noivado e casamento. Você sonha um dia ensinar alguém, dar palestras, ou ensinar a sua filha, seu filho? Olha aí, ó. Namoro, noivado e casamento. Muito importante, tá bom? R$5, meus irmãos. Por hoje é só. Pastor, como é que eu faço para adquirir? Bom, custa R$5, né? Você vai fazer o depósito no Bradesco, agência 0407, dígito 3, conta corrente 517642, dígito 5, Alexandre Souza do Carmo, né? Fazendo o depósito, você vai entrar no número de contato do meu filho Micael, né? É ele que vai estar passando para você, olha só. 11 9 3426 1924. 11 9 3426 1924. Falar com Micael. Você mostra o comprovante e ele já te manda os PDFs que você escolheu, tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.